Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui comentários, não diria nem uma resenha, mas comentários sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, gente. A carta ali, ou do descobrimento, depende ali da interpretação, dos pontos de vista, ou do achamento do Brasil, que pra mim tá mais pra achamento, tá? Mas é uma opinião minha. Bom, gente, então aqui nós temos, né, um relato de viagem. Esse relato de viagem é um gênero literário. E esta carta é considerada o documento ali que dá o pontapé inicial à literatura brasileira. Então esse aqui é o primeiro documento da literatura brasileira. Temos aqui ali as descrições bem minuciosas do que Pero Vaz de Caminha viu durante a sua viagem e o seu tempo ali passando com a comunidade indígena que já habitava o nosso Brasil. Temos aqui desde o ponto inicial ali da partida da terra natal ali de Lisboa até a chegada ali do que ele vai chamar de Ilha de Vera Cruz. E bom, gente, nas suas minúcias nós vamos ali aprendendo sobre como eram as coisas a partir da visão dele, né? Ali no Brasil, lá nos primórdios, né? 1500, nós estamos falando de 1500, né, gente? A carta ali é entregue, é assinada em 1º de maio de 1500, mas a história começa um pouquinho antes. Temos ali os primeiros contatos entre esses europeus e a comunidade indígena que já habitava o nosso país. E assim, da forma como ele descreve, parece até que foi uma coisa bem pacífica, mas será que foi mesmo? Não sei, né? Não estava lá. Então nós temos só a obra aqui, a escrita de Pero Vaz de Caminha, para nos dar esta informação. Então ali nós temos a descrição de como eram as terras, né? De muitas águas, das palmeiras, dos palmitos e dos pássaros que ali viviam, de como foi esse primeiro contato com os indígenas, dos seus arcos e flechas, das suas pinturas, tinturas passadas sobre a pele, de como eram as mulheres, uma descrição bem detalhada, gente, de como os homens, né, tinham o beiço ali, gente, perdão se eu não souber explicar perfeitamente, tá, mas com base na minha leitura foi assim que eu vi, né, como o beiço dos homens que viviam ali era cortado, furado, e tinha alguma coisinha ali que ficava presa, né, às vezes era uma pedra, outra coisa assim, das trocas que eles faziam, né? Às vezes por um colar que o português estava usando, em troca ali de uma outra coisinha significativa para a população que ali vivia. E em alguns momentos até uma tentativa de comunicação entre eles, por exemplo, tem um ouro ali, né, no português, e o indígena apontava para aquele ouro e apontava para a terra brasileira, o que dava a entender que ali no Brasil também havia, né, ouro, prata e outras coisinhas. Temos aqui descrição da choupanas, aqui é dito como choupanas da população. 40 pessoas viviam ali dentro, a rede, né, uma mulher com uma criança amarrada no que ele chama de tecido, mas eu acho que essa tradução não está muito correta, né? Que tecido seria esse? Será que seria a pele de algum animal, né, gente? Não sei, porque naquela época as indígenas não iriam, né, ter máquina de tear, né? Então, assim, de fazer tecido. Então, eu acredito que esta tradução ficou um pouquinho equivocada, né? Ao final deste livrinho aqui, gente, deste livreto, temos também outras considerações, né, deixa eu só lembrar aqui, gente, de Leandro Garcia Rodrigues, que é doutor e pós-doutor em letras pela PUC-Rio, crítico literário e especialista em epistolografia, estudos de correspondências de escritores. Então o Leandro aqui dá uma bela explicada na carta, que eu gostei bastante, né, falando sobre essa questão, né, do eurocentrismo, né, do europeu ali achar que é ele que está correto, então que ele irá salvar aquela população com base em suas próprias crenças, sua própria cultura. Então ele está ali inserido naquele ambiente querendo ali despejar, né, aquilo que ele vê como correto, né? E assim, na minha opinião, eu acho isso uma coisa muito marcante, né? Essa infiltração ali na cultura que já existia naquele local, né? Mas que foi ali, digamos que jogada de lado, né? Porque o que era correto era aquilo que estava chegando, né? Digamos assim.
e para mim isso interferiu bastante, né? Eu não concordo com muita coisa aqui, né? Mas quem sou eu para dizer algo, né? Aí uma coisa assim muito importante que eu achei foi que essa carta, embora tenha sido escrita em 1500, foi lá para 1800 e bolinha, depois que a família real já tinha chegado aqui ao Brasil, que essa carta foi publicada. Ela ficou um belo tempo ali arquivada, né? E só depois de séculos que ela realmente se tornou uma leitura que todos poderiam fazer, né? Foi publicada e tudo mais. E bom, gente, é isso. Esses são os meus comentários. Gostei bastante desses detalhes, né? Que eu não sabia. Estou redescobrindo ali essas informações iniciais do nosso Brasil. E um pouco triste por conta, assim, tem tanta descrição das belezas naturais do nosso país que agora eu vejo que estão muitas vezes até extintas, né? Reduzidas a quase nada. E o quanto que isso era tão grande, vasto e belo, né? As águas e tudo mais limpas. Dava gosto, né, de ver isso. E hoje em dia, infelizmente, nós estamos destruindo, degradando, né? A nossa natureza, né? E assim, fica essa dica também. Essa dica não, este recado. Eu acredito que nós ainda podemos fazer algo pelo nosso país, né? Cuidar da nossa natureza, das nossas águas e tudo mais, porque nós vivemos aqui e temos que cuidar também da geração futura, né? Guardar para a geração futura, né? O que ainda resta, né, de belo e maravilhoso do nosso grande Brasil. Até a próxima!